Olá a todas, bem-vindas à nossa conversa Mulheres Positivas. Hoje, sobre viver com cancro e com VIH. Vamos ter uma conversa especial. Vamos ouvir as histórias verídicas de uma mulher corajosa, resiliente e sobrevivente que faz parte da Seres. Está connosco a Girassol. Olá, bem-vinda. Bem-vinda, bom dia. Está também connosco a Isabel Nunes, fundadora e presidente da Associação Seres. Bem-vinda, Isabel. Olá, bom dia, obrigada. SES é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a SES encontra-se reconhecida como instituição particular de solidariedade social. A SES tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção. Acreditamos firmemente que quando nos capacitamos e empoderamos mutuamente, um trabalho que fazemos juntas, estamos a reduzir ativamente as vulnerabilidades. É através da nossa voz e da nossa ação que garantimos a dignidade e fazemos valer cada direito humano, incluindo a liberdade de escolha e a saúde sexual. Eu sou a Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com a Seres desde que fui convidada pela sua fundadora Isabel Nunes. Faço as campanhas que podem ver nas redes sociais e vou aqui facilitar esta partilha. E a começar aqui pela Isabel, queres contextualizar o nosso tema? Sim, quero. Bom dia a todas e todos que nos ouvem. Antes de mais, quero agradecer à Raquel pelo seu trabalho dedicado e à nossa querida companheira Girassol pela coragem e generosidade em partilhar uma situação tão difícil. Sabemos que, infelizmente, o cancro afeta a vida de muitas companheiras do nosso grupo, incluindo algumas que, por esse ou outros motivos, não conseguiram estar presentes. Mas hoje temos connosco uma voz que carrega não um, mas sim um triplo fardo de estigma: ser migrante e viver com o cancro e o VIH. O tema de hoje é de extrema importância para a saúde pública em Portugal, pois a co-ocorrência de VIH e cancro em mulheres representa um desafio complexo, tanto a nível clínico como social. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, o VIH, em Portugal, apesar dos avanços no tratamento, continua a ser uma preocupação, com o país a manter uma taxa de novos casos superiores à média europeia. De salientar que as mulheres migrantes representam 4 em 10 casos de infecção entre mulheres. E o modo de transmissão predominante é a via heterossexual, existindo uma elevada percentagem de diagnósticos tardios, o que compromete a eficácia do tratamento e a qualidade de vida. E a infecção por VIH, ao enfraquecer o sistema imunitário, aumenta o risco de desenvolvimento de certos tipos de cancro. Estes são divididos em cancros definidores de SIDA e cancros não definidores de SIDA. Os cancros definidores de SIDA são formalmente reconhecidos como condições definidoras do estadio de SIDA e são o cancro do colo do útero invasivo, que é o cancro mais comum e significativo nas mulheres com VIH, é causado pelo vírus do papiloma humano, o HPV, que é mais persistente e agressivo em mulheres imunocomprometidas. O rastreio do cancro do colo do útero continua a ser um desafio em Portugal e é necessário aumentar a cobertura do rastreio. Como cancros definidores de SIDA, falamos também do sarcoma de Kaposi e do linfoma não Hodgkin. Por outro lado, nos cancros não definidores de SIDA, cujo risco também é mais elevado em pessoas com VIH, inclui o cancro do ânus, o cancro do pulmão, o cancro do fígado e o cancro da mama. Embora a relação aqui seja menos clara, o diagnóstico tardio pode ser um problema. As mulheres que vivem com VIH e que desenvolvem cancro enfrentam desafios únicos que exigem uma abordagem multidisciplinar e sensível. O rastreio do cancro deve ser uma rotina nos cuidados clínicos das pessoas que vivem com VIH, dada a sua maior vulnerabilidade. A vacinação contra o HPV é crucial, especialmente antes da exposição, e o rastreio cervical, o Papa Nicolau, deve ser realizado com maior frequência e de forma regular. O tratamento oncológico, a quimioterapia, a radioterapia, podem interagir com os medicamentos antirretrovirais, exigindo um ajuste meticuloso das doses para evitar a toxicidade ou a falha do tratamento do VIH. O diagnóstico duplo de VIH e cancro pode exacerbar o sofrimento psicológico. O estigma associado ao VIH ainda é significativo em Portugal e pode ser um obstáculo ao acesso atempado aos serviços de saúde e à adesão ao tratamento, tanto para o VIH
quanto para o cancro. O foco na promoção da saúde, como deixar de fumar, praticar exercício físico e ter uma alimentação equilibrada, é essencial. Estes fatores ajudam a prevenir o desenvolvimento e a recorrência de cancro ou a gerir também os efeitos secundários dos tratamentos. A jornada das mulheres que vivem com VIH e cancro em Portugal é marcada pela necessidade de um cuidado de saúde integrado e humanizado. E embora os avanços no tratamento antirretroviral tenham transformado o VIH numa condição crónica, a maior incidência de certos cancros exige uma vigilância contínua e um reforço dos programas de rastreio oncológico. O combate ao estigma e o investimento em literacia e educação, o apoio entre pares continuam a ser pilares fundamentais para garantir que estas mulheres recebem os cuidados de que necessitam de forma atempada e digna. Nesta jornada tão difícil, não fiquem sós. Procurem o apoio entre pares de nascidos. Estamos aqui para vos apoiar. Vamos agora ouvir o testemunho poderoso da Girassol, que teve de enfrentar o cancro enquanto lidava com a complexidade de ser imigrante e viver com o VIH. Esta é uma história de resiliência e de luta contra barreiras múltiplas e a sua partilha é uma lição de humanidade para todas nós. Muito grata, Isabel, pelas tuas palavras. Vamos agora às questões e eu ia começar por perguntar à Girassol: qual é o teu momento da semana favorito? Nossa, eu gosto muito do domingo. Minha folga, eu tô em casa. Agora, apesar de que esse dezembro todo eu tô trabalhando direto, sem folga. Mas eu gosto do domingo. Acordar à tarde, não preocupar que tem que trabalhar. Porque Percebo, percebo. o teu trabalho é muito intenso, não é? Girassol, é muito Nossa, intenso. É. muito. E agora esse mês de dezembro eu tô todo trabalhando. Então, janeiro eu quero descansar um pouco. Fazes bem. Olha, e agora perguntar-te como é viver com VIH e com cancro? Ai, não é fácil. Não é fácil. Eu acho que foi no início, então foi muito. Posso começar desde o início? Ou é Claro, uma resposta curta? não, longa. Olha, para mim, quando eu descobri, né, o câncer, no início para mim foi muito difícil, porque eu estava indo de férias, né, para o Brasil um dia antes, eu descobri o câncer. Ali sua cabeça já muda, né? Ainda mais o parecer era um parecer muito ruim. Mas aí viajei, fiquei, passei o Natal, passei o Ano Novo. Não falei nada para ninguém, porque eu falei, não quero estragar o Natal, o Ano Novo da minha família. Mas logo em seguida chamei, contei, foi horrível, mas sempre aquela tristeza dentro de mim, porque até então eu era muito feliz, eu era muito alegre, eu era muito cheia de vida, né? Eu era cheio, falava, vou trabalhar, vou fazer isso. Quando eu estava com uma dívida de uma casa, num processo de divórcio, minha vida estava uma confusão. E quando descobri o câncer, que foi final de 2023, eu estava na melhor fase da minha vida, né? Eu falei, agora é curtir, é viajar. Tinha acabado de ter o meu segundo netinho, ele estava com 4 meses, fui para conhecê-lo. Então, assim, a gente tá cheio de planos, né? Cheio de energia, uma alegria dentro de mim. Agora eu tenho meu dinheiro, não tenho dívida de casa, tinha quitado a minha casa no final de 2023. Tinha me livrado do meu ex-marido, tinha pago a parte dele na casa. Tinha, assim, agora viver, agora curtir. Aí descubro um câncer de mama. Aí eu falei, pronto. Ali o chão já abriu. Eu sempre fui forte, né? Eu nunca choro por nada, nunca baixei a minha cabeça. Sempre fui uma pessoa que dei a volta em tudo. E aí de repente veio o câncer. Aí o chão se abre. Aquela alegria, e todo mundo te cobrando, né? Cobrando, cobrando aquela pessoa que era feliz o tempo todo, o tempo todo. Mas eu só chorava, chorava, mas ainda não sabia que viria o pior, né? Pior, tão pior quanto. E aí passei dezembro, quando foi em janeiro, eu procurei uma médica, que eu estava no Brasil ainda, procurei uma médica, e aí ela viu que o meu câncer estava em estágio ainda inicial, que não era, né, é grave, mas não é tão, assim, como que eu digo?
Tava no início, né? Estágio, tipo estágio 1. E aqui tinham me passado que estava muito avançado. Mas eu acho que foi só um erro mesmo. E aí essa médica foi e me pediu, falou que ia fazer minha cirurgia e eu fiz praticamente tudo particular para ser mais rápido, porque a minha intenção era voltar. Aí ela pediu o risco cirúrgico, aí fiz todos os exames. Aí quando eu abri, né? Porque a gente nunca imagina o que que estaria escrito ali. Aí quando eu abro, tá lá. Que louca, que louca. Tava lá, positivo para HIV. Aí sim, aquele chão que eu tinha perdido, eu me afundei, assim, a sensação que eu tive é que eu fui para um buraco. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí o laboratório pediu que eu voltasse lá para repetir novamente. Voltei, repeti novamente os exames. Aí deu. Aí voltei nessa médica, que é a particular que eu estava pagando. Ela falou, olha, vamos para o tratamento. Vamos para o tratamento, porque ela falou uma coisa muito assim, ficou muito na minha cabeça. Ela falou assim, olha, o, o HIV, ele não vai te matar se você se tratar, se você tomar os remédios direitinho. Mas o câncer, sim. O câncer pode te matar. Então vamos fazer os dois tratamentos. Só que aí ela já me mandou para o hospital público, né? Que ela falou que era mais viável para mim, porque se eu tivesse que fazer a cirurgia, fizesse a quimioterapia particular, seria muito caro. Aí fui para um hospital público pro câncer. Mas o HIV, infelizmente, eu não consegui lidar com as duas coisas. A minha cabeça não conseguiu lidar. Eu falei, eu vou esconder um, né? Eu vou colocar debaixo do tapete um e vou cuidar só de um, porque eu não vou aguentar lidar com as duas situações ao mesmo tempo. E eu já pensava o seguinte, olha, eu vou fazer o tratamento do câncer, provavelmente eu vou fazer a quimioterapia e eu não vou aguentar, eu vou morrer. Infelizmente era isso que passava na minha cabeça. Vou morrer e eu não vou. Eu também não tinha para quem falar, eu nunca falei, né? Que o Brasil, o preconceito é muito grande, a minha família, eu sei que não ia ser uma coisa bem vista por eles. Então eu decidi fazer o tratamento, aí comecei o tratamento do câncer no hospital, até que é um hospital Luxemburgo, que é um hospital muito bom. Lá fiz todos os exames. Não levei para, não cheguei a falar para minha médica do hospital o meu diagnóstico, que eu já sabia, mas não falei, porque eu esperava que ela falasse, né? Como se diz, né? Eu travei muito nesse ponto meu, o não aceitação. Eu não aceitava, minha cabeça não aceitava, meu corpo, sabe? Eu ficava procurando informações na televisão, em livros e pesquisando o tempo todo. E eu não aceitava. E aí foi um erro meu, porque aí quando eu fui para o hospital, a médica também não falou nada. Eu fiz o risco cirúrgico no hospital. E eu achava que na hora do risco cirúrgico isso ia ser colocado, né, no prontuário meu e o médico do risco cirúrgico também ia falar. Não falaram nada. E aí eu imaginei, então, de repente foi um erro do primeiro laboratório, eu não tenho nada. Que se eu tivesse alguma coisa, a minha médica falava. Aí eu ainda ficava com a minha filha assim, será que quando você tem algo grave, o médico, na hora do risco cirúrgico, coloca no seu prontuário, vê que tá. Aí ele colocou que não tinha nada e eu alimentei aquela esperança. Então não tenho nada, vou tocar minha vida. E aí fiz a cirurgia, demorou um pouquinho, demorou uns 4 meses. Fiz a cirurgia, fiz a radioterapia. Aí e lá cada médico é para uma coisa. Para radioterapia você passa por um médico, para a minha consulta é com uma médica, cirurgia com a minha médica da consulta, radioterapia era um outro médico. Aí ele falou, não, você vai fazer a imunoterapia, você não vai fazer a químio, porque a químio não é compatível ao teu tipo de câncer. Aí fui fazer, aí já foi uma outra médica para medicação, que eu tomo anastrozol, que é o inibidor de hormônio, né?
que é uma quimioterapia, mas eu acho que não é uma quimio, é uma imunoterapia, é um parecido com uma quimio. E ninguém, em momento algum, nada. Isso em outubro eu ainda participei do Outubro Rosa, participei de tudo e levando. Aí um dia dormindo, eu ficava com aquela dúvida, eu falei, gente, eu vou atrás da certeza. Aí eu mesma pesquisei, porque a minha médica particular tinha me indicado um lugar, só que eu tinha puxado na internet e era um lugar tão sombrio, tão esquisito, tão estranho, me deu uma coisa assim, eu falei, não. Aí eu mesma pesquisei na internet um lugar mais próximo de onde eu ia fazer a consulta já pro medicamento. Aí eu já saí nesse dia com a medicação. E tudo no Brasil é muito longe, né? Tudo é muito difícil. Aí do hospital, fui para esse lugar de acolhimento, onde faz o teste. Aí cheguei lá, aí fiz o teste, aquele teste rápido. Aí eu já fiquei lá esperando. Aí você já fica naquela agonia, né? Aí me chamaram, a, a menina que faz lá o acolhimento, tinha as enfermeiras que fizeram o teste, aí me chamaram e falaram, né? Isso, você sabia que você tem o HIV e tudo, então. Aí foi, aí já falaram comigo, eu chorei muito, porque até então, sabe como você quer acreditar naquilo que você vivenciou lá atrás, né? Tinha um resultado lá atrás, você acreditou que não tinha, depois você foi buscar uma verdade, e a verdade era essa. Aí novamente, né, o chão se abriu, mas aí eu decidi lá no acolhimento, que eu falo que isso é muito importante, né? A Micaela, que foi um anjo lá, ela me abraçou e falou comigo, não, você não vai desistir, não. E ela falou que a médica também do hospital errou, porque ela tinha que ter me dito. Porque quanto mais tempo passar, ela falou que meu corpo, pela cirurgia, pelo câncer, pela rádio, meu corpo estava em sofrimento e eu não percebia. E aí eu ia me degradando muito mais, eu ia chegar a um ponto muito sério, até o ponto da AIDS, né? E aí a Micaela já me marcou um hospital, que é outro hospital, que não é igual aqui, que você faz tudo em um hospital só. É muito mais viável pra gente. Lá é tudo muito longe, né? Tudo muito difícil. Mas aí ela já me marcou, foi rápido para esse hospital. E eu juro, ela foi primordial, porque ela me abraçou e falou para mim: Posso te falar uma coisa?" Eu falei: "Pode." A enfermeira tinha saído. Ela falou: "Eu vou te falar uma coisa. Você não vai morrer disso. Você vai se cuidar. Eu tenho muita certeza que você vai dar a volta nisso. Você é forte. Você tem você passa para mim que você é uma mulher forte." E outra coisa, a minha sogra tá vivendo a mesma situação sua. Minha sogra descobriu agora. A minha sogra chamou os filhos e contou. E eu fiz o mesmo com minha sogra que eu tô fazendo com você. Essas duas, você tem a mesma idade dela. Não fica procurando escape, né? Porque eu tava querendo escape para fugir, né? Como no hospital não deu, não falou nada, eu já tava querendo escape para achar que não era nada. Ela falou: "Não, vai buscar ajuda, vai buscar tratamento, você vai ficar bem." E isso aí ela me abraçou muito, muito, muito. Até hoje a gente se fala. E aí eu fui pro hospital e também fui muito bem recebida. Lá a médica de lá já queria já que eu já fizesse a colheita do sangue lá para depois começar no mesmo dia faço a colheita e chegando em casa já começa o tratamento. Aí só que o que que eu fiz? O laboratório fez uma confusão e não colheu meu sangue. Marcou para colher, isso já era. Eu não lembro, eu sei que ia dar um feriado, alguma coisa assim. E aí a médica. É isso mesmo. Olha, nessa brincadeira já tinha dado um espaço de um ano. De janeiro, né? Eu fiquei o 2024 todo.
Aí eu fui procurar ajuda, já era mais ou menos 10, 12 de dezembro. Aí eu mesma deixei passar. Aí a colheita era para ser dia 16. Eu falei, a menina fez essa confusão, falou que não dava para colher nesse dia. Eu fui embora para casa. Aí ela falou, você liga e marca. Eu comecei a tomar a medicação. Aí deixei passar. Falei, Natal. Deixei passar dezembro, passar ano novo. Consegui marcar o exame pro dia 10, parece, 10 ou 12 de janeiro. Aí ela pegou. Eu sei que nesse espaço tinha andado 15 dias, 15, 20 dias. Aí eu já fui na doutora, a doutora ficou brava ainda. Olha, mas era para ter feito a colheita antes, é o mais viável, mas tudo bem, houve um erro. Aí eu falei, achei que como não estava dando feriados e feriados, eu mesma marquei para uma data e tal. Mas aí, por incrível, né, que pareça, já deu indetectável, com poucos dias da medicação, né, com 15, 20 dias, já deu indetectável. Aí continuei o tratamento, aí continuei o tratamento nesse hospital. Aí fiquei janeiro, fevereiro, final de fevereiro, eu falei para a doutora, eu falei, olha, eu tô pensando em voltar para Portugal. Aí ela falou, você vai voltar para e pensa em voltar de volta, ou você vai voltar e ficar em definitivo? Porque se você falar que vai fazer, que vai voltar em definitivo, a gente faz tipo um papel, um laudo, te dá uma quantidade maior de medicamento. Eu falei, não vou voltar, eu preciso resolver algumas coisas, que eu tinha deixado muita coisa em aberto aqui. Não, vou ficar um tempo. Aí ela me deu medicação para 3 meses. E aí eu viajei. Aí chegando aqui, eu já estava conversando com a enfermeira Catarina pelo TikTok. Aí ela me indicou o GAT. Aí a Kátia já falei para ela que eu tinha medicação, mas era para tanto tempo. Ela já me indicou para o hospital de Santa Maria. Aí teve a consulta lá. E daí em diante, aí o câncer, né? Eu estava fazendo tratamento no centro de saúde, tratamento que eu falo assim, um acompanhamento, que é a medicação, porque até então a médica do centro de saúde, que é uma gracinha também, me mandou para o Hospital de Santa Maria, mas demorou muito, demorou mais de 4 meses. Eu fui agora, há um mês e pouco, acho, se eu não me engano, que eu fui. Mas ele me examinou, tá tudo ok. Pediu mamografia, eu acho que é mamografia e ultrassom, mas aí o hospital ainda vai me chamar para fazer. Mas ele fez, me examinou, viu que estava tudo bem. A doutora também do centro de saúde tinha me pedido uma mamografia, falou: se você quiser fazer fora o hospital, você faz, se não quiser, você espera o hospital.